Religar, um fundamento de nossa fé. Seja bem-vindos. A fé em Jesus Cristo tem vários fundamentos. A espiritualidade precisa ser abordada de maneira lógica. Por exemplo, nós olhamos para Deus como Criador de tudo o que há, não é isto? Mas alguns acham que Ele é só um ser superior. Como se dá o relacionamento dele com o ser humano? Sou o pastor Celso. Você vai falar de religião? Sim, mais do que isso, vou falar da ação de Deus em religar o ser humano com ele de novo. Como assim religar? O primeiro casal foi expulso da presença de Deus devido à desobediência, ao pecado. E para religar o ser humano com ele, houve um preço pago para isso. Vemos isso na leitura inicial de Gênesis. Vemos ali Deus criando o ser humano conforme a sua imagem e semelhança. Imagem aqui provavelmente tem a ver com atributos de Deus. Lembrando que Deus é espírito. Na criação, o ser humano estava ligado a Deus. Ele mesmo passeava no jardim e conversava com eles, conforme é descrito em Gênesis. Mas a Bíblia nos diz que o pecado afastou o ser humano de Deus, desligando a humanidade do contato com Deus. A partir daí, o coração humano cada vez mais se afasta de Deus. Quero trazer uma série de vídeos mostrando como Deus agiu para religar o ser humano caído a Ele. Com isso, falaremos da espiritualidade nas religiões, sempre com um enfoque na doutrina cristã luterana. Assim, vamos ver que o ser humano não só se desligou de Deus, mas também perdeu a sua imagem e semelhança. Essa compreensão é importante e pode explicar a diversidade de religiões e crenças cristãs e não cristãs. Aliás, tudo isso é fruto do pecado em nós. Os frutos do pecado não é o que nos afasta de Deus, e sim o pecado. Nós já nascemos pecadores. Devido a este estado, nós temos em Cristo aquele que se fez homem. Jesus é o centro do projeto de Deus em resgatar o ser humano pecador. Ele é perfeito, sem pecado. Nele nós temos a graça de Deus. Conforme Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. O que não vem de vós? A graça e a fé, pois são presentes de Deus. Apesar de continuarmos no pecado, a graça e a fé nos alcança. Há um só Deus. Esse é um importante ensino, e em 1 Timóteo 2:5 vemos a comprovação dele. Esse é o ponto de partida da ação de Deus em religar o ser humano caído. Há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Esse é o ponto. A religação do ser humano caído acontece só por meio de Cristo Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Assim, percebemos que não é a religiosidade ou a religião que religa o ser humano a Deus, e sim a fé em Jesus Cristo. Não é o que eu faço, mas o que Jesus fez por mim. E isso é uma ação graciosa de Deus, ligado exclusivamente ao Salvador Jesus Cristo. Assim, quem está em Jesus está religado a Deus. Assim nós vemos o grande amor de Deus pela humanidade caída. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Percebe que este ato de religar parte exclusivamente de Deus? Agora, o que nos religa a Deus é a fé em Cristo Jesus.
Essa é a religião plena. É assim que Deus nos abençoa hoje. Por isso sua palavra é importante para nós. Falando nisso, como foi a leitura de Marcos no vídeo anterior? Acompanharam? Na segunda-feira quero comentar o capítulo 1 de Marcos. Espero que você leia comigo. Se não leu o Evangelho de Marcos, abra o vídeo e leia comigo. Importante. Não esqueça de comentar e compartilhar esse vídeo. É muito importante. Deus te abençoe.